Professora Daniela, eu quero que você me diga por que você falou que precisava de bastante coragem para, no momento que você deixou o curso de arquitetura, interrompeu e decidiu fazer letras, então a coragem de fazer um curso de formação de professores, né? Ser professora. Então, eu quero que você fale um pouquinho por que que veio, né, essa expressão. Ser professora exige criticidade, exige coragem, né? Paulo Freire já dizia isso. Roberto, porque o magistério é desvalorizado. E na mentalidade de um jovem, né, ele não quer reproduzir aquilo que até ele, às vezes, acaba desvalorizando. Então, no cenário atual no nosso país, lógico, eu me formei faz bastante tempo, mas isso historicamente está se repetindo há algum tempo, está ocorrendo. Ser professor às vezes, uma segunda opção para quem não teve oportunidade ou para quem não pôde pagar um curso mais caro, infelizmente. E a gente precisa, sim, militar e mostrar que não é isso, né? Porque a partir do momento que a gente ingressa no curso de formação de professor, a gente se apaixona. E ali a gente se encontra. Certo. Né? E você com certeza está saindo muito bem. Eu quero que você, por favor, retome um pouquinho aquela questão das atividades teatrais, né? Que você normalmente desenvolve com os seus alunos. Você tinha as aulas de literatura inglesa com a professora Fernanda, participou de algumas montagens, né, com o ensino de literatura, e aí você, como professora, quando que você sentiu que seria interessante começar a desenvolver essas atividades, porque, né? Olha, eu acho que quando você trabalha alguns tipos de texto, por exemplo, Shakespeare, ele já exige essa experimentação, porque já é um texto produzido para ser atuado, né? E a própria grande tradutora de Shakespeare no Brasil, Bárbara Eliodora, já dizia, né, que Shakespeare é contemporâneo. Ele traz ali um homem atual, com todas as suas marcas, dificuldades, lacunas, traz as 7 idades do homem, e isso, num texto com turnos, com falas, ele fica enfadonho de ser lido como se fosse um romance ou outro gênero. Ele tem que ser experimentado mesmo, pela troca de turnos, pela troca de olhares, pela movimentação. Então, eu percebi um desenvolvimento melhor e um interesse maior dos alunos pela leitura desses textos a partir da proposta de fazê-lo e atuá-lo. Acho que isso se deu bem no começo, porque, como eu já disse, os meus professores inspiradores nos propunham isso. Eu também observava ali bons resultados nas aulas de literatura infanto-juvenil, ministradas pelo professor Roberto, e que os alunos ganhavam um certo protagonismo de elaboradores de suas próprias histórias. Despontava ali, surgia ali sempre um diretor mirim, que às vezes a pessoa nem percebia e ela acabava atuando como diretor, e outros papéis que iam sendo assumidos que talvez na vida real, na vida prática, não fossem possíveis. Por exemplo, um aluno muito tímido, quando ele encena, ele tem ali a sua possibilidade de externalizar emoções que no plano real não faz parte de sua situação. Então, vários alunos também acho que começam a perceber isso quando se envolvem com teatro. E o texto, na verdade, ele é um artefato que só dá um pontapé inicial. O trabalho seguinte é totalmente do próprio aluno, que vai ganhando esse protagonismo, vai se agenciando para melhor fazer aquele texto.
Algum momento assim que você percebe que aconteceu alguma coisa que te chamou a atenção nesse sentido? Sim, inclusive, além de utilizar os textos, além de utilizar a performance e o teatro nas aulas de literatura, eu também utilizo essa proposta na parte de formação de professor. Por exemplo, enquanto formadora do PIBID, do Programa de Iniciação à Docência, tínhamos lá as reuniões de formação e, de vez em quando, eu distribuía papéis. Hoje, você é a diretora da escola, você é a professora X e vocês são os alunos. Por quê? Porque muitas vezes a gente observa o erro do outro, observa uma lacuna no outro, mas a gente se esquece, na verdade, desse exercício reflexivo de se colocar no lugar do outro. Isso é troca de papéis, né? A troca de papéis e a possibilidade também de conversar, dialogar, trocar, ganhar o protagonismo, isso daí a gente viu saltos na formação docente no interior do PIBID. Sei. Eles gostavam bastante. Sim. No começo gerava um pouco de desconforto. Eu não sei se eu quero fazer isso, mas aí conforme foram percebendo o que aquilo possibilitava para exercícios reflexivos sobre a prática, né? Sim. Eles traziam impressões e marcas da escola pública, às vezes ainda em desenvolvimento, e nas reuniões de formação a gente fazia essa performance. Mas atualmente a gente tem tido bons trabalhos de Shakespeare, porque os alunos têm curiosidade, eles trazem também muitas representações, eles acham que o texto de Shakespeare vai ser extremamente erudito, eles acham que o texto de Shakespeare vai necessitar de um grande cenário, de grandes produções. E quando eles começam a analisar aquele texto, estudar de forma sistemática, eles vão derrubando essas crenças que eles têm e vão percebendo quanto Shakespeare é popular, na verdade. Sim, é. Trazem suas famílias, Isso. cada vez mais, impressionante. Percebem que não tem necessidade de se produzir grandes cenários, porque Shakespeare trabalha com a linguagem, com a fantasia, com o imaginário. Aí está a riqueza de Shakespeare. Então, essa curiosidade também tem sido despertada, porque quem acabou de fazer convida o aluno calouro e existe um envolvimento, uma interação entre os colegas também. Sim. Né? Recentemente fizemos Hamlet. E pelo bom produto, né? Eles reapresentaram agora em agosto. Mas eu acho, Roberto, que, repito, né, retomo uma coisa que eu já comentei no primeiro bloco, que nem tudo é o produto, né? Hamlet, os próprios alunos avaliaram como um bom produto, mas quando, na verdade, é o processo. Eles terem se conhecido, eles terem amadurecido a relação, o próprio texto, ter tido ali uma pessoa com mais experiência no mundo do teatro e que possibilitou aos outros uma releitura. Então, o processo vai ser sempre enriquecedor para que o produto seja melhor aceito. Certo. Dani, você, normalmente, qual a orientação que você dá para eles no momento que você faz a proposta? Qual a orientação que você dá para que eles desenvolvam essas ações? Primeiramente, escolher um bom tradutor, né? Eu sempre digo ler Bárbara Eliodora, Milor Fernandes. Às vezes eles me solicitam, me questionam, podemos fazer a nossa versão? Claro que podem, isso também é um processo criativo, isso também agencia e os dá protagonismo.
mas é importante que eles tenham como base o texto original. Durante as aulas, a gente trabalha com trechos originais, né? Então, eu trabalho ali a ironia de Hamlet, e quando eu vou mostrar esse aspecto, trabalho o texto original, porque às vezes na tradução, e dependendo do tradutor, essa riqueza se perde, né? A gente sistematiza algumas questões características de cada autor, por exemplo, os monólogos interiores de Virginia Woolf, os monólogos interiores do teatro de Shakespeare, a característica reclusa de Emily Dickinson. Então, a gente tem que trabalhar algumas categorias. Sim. E depois o aluno, quando começa a se apaixonar por esses critérios pré-estabelecidos, na verdade, não são critérios, mas são conduções, são guias para eles conseguirem ir além um pouco da leitura muito superficial. Eles já começam a se envolver com o texto. Então, tem um preparo, sim, em sala de aula, né? A gente faz algumas análises de excertos, de trechos. A gente também faz, assim, interpretações dessas análises. Certo. Ótimo. Você é uma pessoa que sempre assistiu teatro, sempre gostou de teatro. Certo, bastante. Tá. Mas nunca sentiu necessidade que tivesse que ter um curso para desenvolver essas atividades em sala de aula. Na verdade, eu não tenho essa formação, né? E nem necessita. Não tenho. Sim, sempre que posso assisto, vou ao Sesc, vou a São Paulo assistir o que eu consigo. Mas, assim, a formação à esfera teatral ainda me falta. Mas nem é necessário, porque o aluno faz muitos sem ter visto teatro na vida também, né? Não aconteceu já você conversando com eles, não assistiram nenhuma peça, normalmente, né? Muitos não assistiram e fazem coisas maravilhosas. Maravilhosas, é não verdade. Não é isso que acontece lá? Sim. Isso eu digo porque você uma vez já falou isso também. É verdade. Né? Então, eu acho isso muito incrível, né? Quer dizer, muitos professores às vezes têm medo, né, de começar uma atividade desse tipo, achando que ele tem que ter a formação teatral, né? Mas o professor necessariamente, né, porque ali não é para formar ator, né? Na verdade, muitos acontece. Muitos né? acontece. Mas necessariamente não. Você está trabalhando a literatura, né? Sim. Muito bom. E você, dentro dessas atividades, você percebe que a família está presente, você acabou falando agora, né? A família está muito presente e também essa interação, né? Você já sentiu isso quando você fez também, né? Ficou claro nessa fala, né? Sim, sim. A experiência de ensaiar na casa dos colegas uma peça que, quando o professor nos propôs o trabalho, Sábado de Aleluia, a gente claramente não tinha gostado. A gente queria fazer uma outra peça, uma outra proposta. Um texto mais atual, né? Um texto mais atual. E aí, começando a ler aquelas coisas cotidianas de uma tradição que a gente já não assiste mais, a gente já não vê mais, de Malhar o Judas. Foi muito divertido. E a gente traz essas lembranças, essas recordações até hoje. Sim. Que vão nos constituir enquanto professores, enquanto colegas. Eu acho isso muito importante. Sim. Eu acho que os nossos alunos também percebem isso. Numa roda de conversa no começo do semestre, nós tivemos diversos depoimentos em que eles falavam sobre suas experiências no teatro desenvolvido nas aulas de literatura infanto-juvenil. E eles começavam assim, eles falando para os calouros: olha, vocês terão várias tarefas, vários teatros para fazer. Não se assustem,
depois de um tempo vocês vão se acostumar e vão adorar. Eu fiquei pensando, coitado desses calouros, né? Mas os depoimentos foram bastante ligados a essa experiência que tiveram durante a graduação, principalmente das pessoas que estavam ali se formando, Roberto. Sim, sim. O quanto que o teatro era constitutivo daquele momento, em que elas traziam suas emoções para falar do curso, né? Falavam do curso de letras com bastante emoção, e na fala de quase todos os alunos tinha ali a questão do teatro. Interessante, quer dizer, muitos que talvez no começo, né, tivessem bastante medo de falar, até em sala de aula, né? Nós percebemos muito isso acontecer. Sim. De repente, estavam ali falando, calma, tranquilamente, em público, né? Fazendo Sim. depoimentos. Aquele depoimento que da sua peça agora, do Hamlet, né, dos seus alunos fazendo a apresentação de literatura inglesa, parece que demonstrou isso também, né? Essa alegria em ter participado daquela peça, né, do grupo, da emoção. Lembra? Como que você Sim. vê aquela forma também de depoimento que eles fizeram? Porque eles foram desafiados, né, a fazer uma peça que não é fácil, ela é complexa, no meio do semestre, em que eles têm outras atividades simultâneas, e depois a releitura para uma reapresentação. E ao final, nós ouvimos os diferentes depoimentos, mas que todos recaíam sobre os mesmos aspectos de terem se desenvolvido amplamente, de terem gostado do trabalho. Acho que isso é importante também. Uhum. Terem gostado do momento da atividade criativa deles, tanto do processo como do produto. Sei. Quantos anos faz já que você está fazendo essa atividade com eles? Uns 15, Uns 16 já. anos. Uns 15 anos. Muito bem. Pois é, não, e é realmente a forma como você apresenta, né? Você acredita muito neles e isso ajuda demais, né? Então, por enquanto, vamos passar para um próximo bloco, onde você vai falar um pouco mais daí a respeito da sua vivência atual enquanto coordenadora de curso.